A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Este é um momento separado para ouvir, meditar e deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prepare o seu coração, aquiete a sua alma e vamos juntos ler a palavra de Deus. Lendo a palavra com Deus. Números, capítulo de número 26, versículo de número 1 ao 51. O segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs, descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Enzornita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe. Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seus seguidores de Corá e se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa do seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaquim. O clã Zaharita, assim chamado por causa do seu antepassado Zahar. O clã Saulita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Eles foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa de seu antepassado Agi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Asnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Grodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arod. E o clã Grelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Estes foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selunita, assim chamado por causa do seu antepassado Selá. O clã
Perezita, assim chamado por causa do seu antepassado Pérez, e o clã Zeraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Zera. Estes foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Erzonita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. O clã Amulita, assim chamado por causa do seu antepassado Amui. Esses foram os clãs de Judá que totalizaram 76.500 homens registrados. A tribo de Isacar. Eles foram os clãs descendentes dos filhos de Isacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Tola. O clã Puíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. O clã Jassubita, assim chamado por causa do seu antepassado Jassub. O clã Sinromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sinrom. E esses foram os clãs de Isacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa do seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa do seu antepassado Elon. O clã Jaleíta, assim chamado por causa do seu antepassado Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. A tribo de Manassés. Os clãs de José, descendentes de seus dois filhos Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa do seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estes foram as subdivisões dos descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. E o clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semita. O clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Efer. Zelofeade, um dos descendentes de Efer, não teve filhos, mas suas filhas se chamaram Maala, Noá, Oglá, Milcá e Tirza. Elas foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seus antepassados Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taá. Essas foram as subdivisões e descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Estes foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Bela. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Estes foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Adita, assim chamado por causa de seu antepassado Arte. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Estes foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados.
A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suam. Esses foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Asser. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Innaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Inna. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaitita, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estes foram as subdivisões de descendentes de Beriaitas. Estes foram o clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Asser teve uma filha chamada Sera. Estes foram os clãs de Asser, que totalizaram 53.400 homens registrados. A tribo de Naphtali. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Estes foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seu antepassado a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com os seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão. E a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela era também descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos nos registros do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Estes foram os resultados dos censos realizados por Moisés e o sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, pois não receberam propriedade quando a terra foi dividida. Estes foram os resultados dos censos dos israelitas realizados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num.
Obrigado por participar deste momento de leitura da palavra. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que esta palavra produza vida, fé e transformação. Se este momento te abençoou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Este é o canal Um Tempo Diário com Deus, com Letícia Zelinski. Até a próxima leitura da palavra. Deus te abençoe.